Olá, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o Corre Aqui, o podcast da Keep Running. Eu sou a Cris Guzman e estou aqui com mais um convidado para vocês. Vai ser um papo bem legal. Mas antes de eu apresentar esse meu convidado, eu vou pedir para vocês seguirem nosso canal, deixar seu like lá para engajar, para esse conteúdo chegar para mais corredores. A gente está ali no YouTube, Spotify e Instagram. O meu convidado de hoje, ele é administrador de empresas e ele tem 57 maratonas, 2 mandalas, 2 vezes Six Majors, 3 vezes Cruz de Los Andes, Conrads e 2 vezes Ironman. Ele é gaúcho, mora em Portugal. Bem-vindo, Jacques Fernandes. Obrigado, Cris. Obrigado pela oportunidade aí de conversar com vocês. Vamos conversar sobre corrida, né? Gosta pouco, né, Jacques? Bem pouquinho. Quase não incentiva os amigos do Jacques. Apesar dele morar em Portugal, ele vem aqui com alguma frequência, né? E quando ele não tá nas provas com a gente, né? Eu corri Valência e Chicago, você tava nas 2. Encontro um monte de gente em vários lugares. Puxa os amigos, né? Ajuda a treinar, não é? Me dá prazer isso aí. Quando o amigo atinge o objetivo, é como se eu tivesse atingido junto. É maravilhoso isso. E, o Jacques, vamos começar do começo. Me conta, a corrida entrou na sua vida, foi paixão à primeira vista ou teve aquela resistência no começo? Como que é a corrida? Como você começou a correr? Não, na verdade sim, eu sou apaixonado por esporte, né? Desde a minha infância sempre pratiquei muito esporte. Meu sonho era ter sido jogador de futebol, eu joguei desde pequeno no Grêmio, meu pai era conselheiro do Grêmio. E ali com 14, 15 anos, já fazendo outros esportes juntos, percebi que meu pai não queria muito isso, né? Queria que realmente estudasse. Naquela época não existia essa realidade de números, né, no futebol. Então, obviamente, a preocupação dele estava correta em seguir e se dedicar nos estudos. Então, ele acabou meio que me tirando, assim, e eu saí do futebol, né? Já lutava judô, tudo, e fazia hipismo, né, que eu faço também desde os 9 anos de idade. Então, sempre tive muito essa ligação com o esporte, jogava tênis, tudo. Mas a corrida mesmo veio quando eu mudei de Porto Alegre para São Paulo, em 1999, e conheci alguns amigos aqui que eram da corrida. E óbvio que isso tudo começou num desafio. Ah, não, porque você não consegue fazer 10 quilômetros para baixo de 50 minutos, não sei o quê. Era o que precisava, né, para quem gosta de desafios, a começar nisso. Então já comecei ali com um objetivo que é tentar correr os 10 km para baixo de 50, e foi aí que tudo começou lá em 2000, no ano de 2000. E você mudou para São Paulo a trabalho? Sim, a trabalho, né? Eu trabalho, né, o leilão, na verdade eu trabalho com leilões, eu sou leiloeiro também, isso é tradição na minha família, meu bisavô foi leiloeiro. Então, acompanhava meu pai já desde pequeno também, junto nos leilões, e já trabalhando com isso em Porto Alegre, eu acabei vindo para São Paulo para trabalhar com o Ronaldo Milan, que é um leiloeiro grande aqui em São Paulo, na Milan Leilões, que já era amigo do meu pai, e eu vim aí para ajudar ele, né, desenvolver um trabalho, e estou aí trabalhando com ele já há mais de 20 anos. Aí. E quando foi que você percebeu que dava para correr rápido? Teve alguma prova que foi divisor de águas aí? Bom, na verdade, foi nesse primeiro desafio. No seu primeiro desafio. Que eu corri 48 nos 10 quilômetros. Nas 10 quilômetros. E a sua relação com a MPR? Porque você já começou lá ou você Eu comecei lá. Não, sua primeira assessoria, você nem testou outra? Não, eu comecei lá, os amigos corriam lá e eu entrei lá e tô lá até hoje. Quantos anos já? Eu corri 2 anos, vai fazer 25 anos. 25 anos de Eu corri os 2 primeiros anos, eu treinei com o Fábio Rosa. Tá. Né? Porque logo depois que eu entrei lá, eu passei a fazer pentatlo moderno. Pentatlo moderno, explique mais sobre isso. É corrida, natação, hipismo, tiro e esgrima. Nossa, eu nem sabia que existia isso. E a prova de corrida era uma prova de 3.000, né? Eu não ia bem na natação, eu não nado bem, nunca nadei na minha infância, então é uma prova complexa que você soma pontos em cada modalidade, né? Tem uma tabela de tempo ou que você precisa cumprir, e ali você recebe pontos em relação a quem ganha, enfim. E então os 2 primeiros anos que eu competia no pentatlo moderno, que eu estava tentando, sei lá, ir à Olimpíada, eu tenho um sonho, né, que é em algum dia tentar ir a uma Olimpíada.
E eu treinei com o Fábio Rosa, e depois que eu parei de treinar pentatlo, eu passei a treinar com o Emerson, e deve me conhecer pouco, né? Porque eu treino com o Emerson faz 20. Você nunca treinou com o Marcos Paulo? Não, nunca Não tem treinei. coragem. Olha, eu Tô brincando. teria coragem, sim, que eu acho que eu não sei se é por uma questão de costume de muito tempo treinar com o Emerson, me conhece muito bem e estou muito acostumado com a metodologia de treino dele, e seria até interessante daqui a pouco testar uma metodologia diferente. Não, o Marcos Paulo é muito figura, adora uma bronca, né? Ele é uma figura. E quando foi que você falou, meu, agora eu quero fazer maratona? Em 2000 você foi lá, já começou a correr rápido, já pegou uma provinha de 10. Quando é que você começou a colocar aí? Eu comecei a correr ali em 2001, né? Comecei a fazer essas provas, meia maratona, né, o desejo realmente de me desafiar na maratona veio mais ou menos ali por 2004, e aí eu corri a minha primeira maratona em 2005, que foi Chicago. Chicago. Que estreou bem, hein? A título de curiosidade, a gente um pouquinho antes estava conversando disso, né, mas né, você me perguntou que momento que eu percebi que eu tinha condições. O objetivo nessa primeira maratona era tentar fazer em 3 horas e 15. Eu quebrei e fiz 3 horas e 22. Mas assim, pela primeira maratona, assim. Muito bom, muito bom. Não, aliás, todos os 57 maratonas, a gente estava falando disso antes, boa parte delas sub 3, porque você é um cara bastante, quando a gente fala que corre bem, gente, ele corre bem de verdade, tá? A gente tá falando quantos anos você tem, Jacques? 52. 52 anos, e ele é maratonista sub 3 ainda, né? Tipo, dá um show aí no... Agora cada vez tá mais difícil. Tá mais difícil. O Stu que conversou aqui com a gente, ele falou, vai chegando a idade... E o que é mais impressionante, que o que fica mais difícil também é a recuperação. É verdade. 2 coisas, a recuperação, e eu não consigo mais sair correndo forte. Eu preciso aquecer uns 3 quilômetros, pelo menos, para o meu corpo encontrar. Mas que precisa lubrificar todas as articulações e para poder sair forte. Se eu sair muito forte direto, eu tenho dificuldades em algumas maratonas, né? Que a gente tem algumas que a gente não consegue aquecer, né? Não tem lugar para aquecer. Boston é difícil, mas como eu já fui tantas vezes, eu já achei um lugar lá. Eu sei um lugarzinho que dá para aquecer. Mas Londres, por exemplo, não tem onde aquecer, é difícil, tem que ficar correndo. Qual a maratona que você mais repetiu? A que eu mais repeti, Boston. Boston? Quantas vezes você já fez Boston? Eu tô indo pela 12ª vez. Uau! E você vai esse ano agora? Eu vou todos os anos. Todos os anos? Eu irei todos os anos que o meu corpo me permitir. Exato. Eu até hoje só falhei 1 ano, porque eu não tinha como entrar nos Estados Unidos, eu não tinha visto. Estava vencido meu visto americano, mas eu não desisti. Eu fui até o México para tentar renovar meu visto. Fui cumprir a quarentena, porque estava na história ainda da pandemia. Para eu entrar nos Estados Unidos, eu precisava ficar 25 dias fora da Europa. E aí eu, com um despachante, tentando uma data, um agendamento no consulado, eu fui para lá e fiquei tentando. Uma história bem... Foram os piores 25 dias da minha vida, assim, de angústia. Sozinho lá no México. Eu tive que... O despachante conseguiu uma data não na cidade do México, né? E eu viajei correndo para tentar conseguir a data para perto de Tijuana, uma outra cidade ali bem perigosa. Não deu certo, sabe? Fui extorquido na cidade do México pela polícia. Não, e falam que lá eles são muito corruptos, né? Então, chegou um dia lá que eu desmoronei. Estruturalmente eu não tinha mais condições nenhuma de ficar lá. No fim eu até esperei mais uns 4 dias. Eu voltei para a cidade do México, esperei mais uns 4 dias lá. Era até engraçado que eu falava muito com o Sarran, nessa época que eu estava lá. O Sarran estava preocupado que eu fosse resolver atravessar a fronteira com o Coyote. Não, aí nem é pra tanto. Não, mas é porque esse assunto de Boston, né? Eu tenho uma ligação muito grande lá por conta do meu pai, né? Que meu pai faleceu e tem uma história aí que eu não estava inscrito em Boston e eu consegui. Faltando 30 dias eu liguei lá na associação e a mulher me botou na prova. Escreveram um e-mail, uma história aí. E depois disso aí eu falei que eu ia voltar lá pro resto da minha vida lá. Quando eu corro lá, é como se eu estivesse correndo com meu pai lá. Entendi. Aí, então tem uma ligação emocional com a prova. Tem.
E você já fez 2 vezes a Six Majors, né? Ou seja, 2 Fiz. vezes a volta toda aí Toda. na mandala, né? Que a gente chamam de mandala, tem gente que não gosta que chama, mas enfim, Não, mandala. a gente caracteriza não como gosto. mandala. Já ouvi gente que não gosta, que chama de mandala, mas enfim. E tô pra terminar. A terceira volta. A terceira volta já? Falta só Tóquio. E Sydney, você tem vontade de fazer? Que agora ela... Assim, a minha ideia, né, falando das Majors, é tentar no ano que vem fechar essa terceira volta, né, e fazer a terceira mandala. E aí a minha ideia é tentar não repetir mais essas provas, com exceção de Boston e Londres. E aí ir a Sydney também. Por que Londres? Primeiro porque estando ali em Portugal, fica fácil para ir a Londres. E Londres é bem legal também. Entendi, porque Berlim tá fácil também, não vem não. Mas eu não sei, eu não gosto muito de Berlim. Mas já me falaram que eu não acho a prova muito bem organizada. O Fábio Rosa, ele não gosta. Ele não indica. Apesar de que lá foi meu primeiro sub-3, mas assim, tem uma ligação com a prova, mas... Já tendo corrido todas as outras. Então você já me respondeu, porque eu ia te perguntar das Majors sem ser Boston, já que a gente já entendeu que Boston já tem uma relação aqui forte. Muito, Qual delas que você mais gosta? É Londres? Londres. Tá. Londres. E aí Sydney tá no seu radar aí. E aí depois falam que é dura essa prova, né? Mas então, Cris, esse é um ponto porque eu não quero repetir outras provas. A gente acaba repetindo muito porque vai os amigos, e aí a gente resolve querendo ir. Sim. Mas como eu realmente gosto de fazer performance e a gente acaba deixando de ir em algumas provas porque não dá por causa do percurso, aí fala, mas lá não vou conseguir performar, né? Que nem em alguns lugares bacanas que eu gostaria de correr e vou correr. Roma, corre no paralelepípedo, né? Tinha uma subida, agora tiraram, que eu acho que também tiraram uma subida muito grande. Barcelona melhoraram bem o percurso, falaram que tá plano agora. A Barcelona, eu vou falar, eu também corri lá já, e eu queria saber quem é que falou que tinha que fazer aquele final daquele percurso subindo os últimos... Então, mas agora tiraram isso, mudaram esse ano, falaram que tá super... Fiz muita força no fim. Falaram que tá super plano agora. Eu acho que é pra competir com as planas de Espanha, né? Valência, Sevilha, tudo plano, né? E aí, pensando aí, você acabou de falar que repete algumas provas, justamente porque vão os amigos, aí às vezes você precisa de um índice ali, aí você vai correr uma Valência que é rápida e tal. Mas dessas provas todas, qual que você fez uma única vez e nunca repetiu, por exemplo? Tem várias, deve ter. Que eu fiz uma única vez e eu nunca repeti? Não tem. Tem. Da Serra do Rio do Rastro, a Mizuno. Não tem muita Aquela vontade. Uphill, né? Não tem muita vontade de voltar lá, não. Mas essa daí é coisa de gente louca, né? Isso faz parte da sua parte mais maluca. Eu vou dizer que eu só fui lá, eu acho, porque eu fui na primeira edição. Tá. E porque eu fui convidado, eram 13 pessoas. Entendi. 13 homens e eu acho que mais 10 mulheres, né? Então... Porque é duro aquilo ali, viu? Foi a mais sofrida que você já fez? Não, de maratona, sim. Mas se você me perguntar qual foi a prova que eu mais sofri, Conrads. Sim, porque daí mas calma, a gente já vai chegar na Conrads. Eu cheguei estragado. Não, mas também você sai do 42 vai por 90 quilômetros, né? Mas calma, a gente já chega na Conrads. Por isso que eu tô voltando lá, porque eu preciso tirar limpo essa prova. Vamos falar calma aí que tem outras pra gente conversar antes. Ainda falando das maratonas. Tem alguma que você nunca correu? Você fala, mas isso daí é meu sonho, ou você já zerou seus sonhos de prova, assim? Não, eu tenho alguns sonhos. Eu tenho algumas maratonas que eu quero fazer. Não diria que é um sonho. Eu não corri Paris ainda. Não acredito. Não, exato. É uma prova que eu não tem como não fazer. Uma maratona. Assim? Ainda mais eu que adoro correr maratona. E por isso que eu quero deixar de fazer as majors, justamente para fazer essas provas, né? Eu não corri Paris, eu não corri Amsterdã. Eu repeti muitas provas. Entendi. Não corri Amsterdã, não corri Roterdã. Mas, assim, sonho de provas a da Muralha da China. Nossa, deve ser linda, né? Eu realmente gostaria de correr. Eu tenho algumas provas, assim. Eu gostaria, mas isso é por questões de desafio, né? A Muralha da China é uma prova bacana. A Maratona da Antártida, eu gostaria de correr. Uau! E a do Sol da Meia-Noite. A do Sol da Meia-Noite já me falaram também. Já teve alguém aqui que queria também. Alguém que veio aqui no programa, agora eu não lembro. Acho que foi o Cristiano. Essas são as maratonas aí que... mas logo aí você já tá fazendo elas, tá? Vai fechar a sua terceira volta das mandalas aí. Se der certo, Tóquio ano que vem? Eu vou tentar ir no ano que vem.
porque daí você já fecha a terceira. Depende, é óbvio que depende da doação, né? Tem que conseguir a vaga na doação. E vou tentar, vamos ver. Ah, mas tem muita gente conseguindo sorteio, hein? Ah, mas é difícil. Então, esse último ano, mas eu vi muita gente que juro pra você, gente conhecida. Mas do sorteio simples, assim, ou aqueles sorteios dos desafios que tem que Não, fazer? é porque você com 5 estrelas, você tem uma chance maior, eu não entro nesses sorteios porque eu já tenho a mandala. Ah, entendi. Entendeu? Mas o sorteio simples eu conhecia, eu juro, eu conheci umas 5 pessoas que foram nessa última prova, que foram sorteadas, assim, no sorteio mesmo, na loteria. Aí eu até fiquei espantada, né? Porque todo mundo falou que Tóquio é impossível. Ultimamente, Nova York tá pior, tá tudo muito difícil, né? Esse ano eu tô inscrito em Nova York. A ideia é ir de novo. Ah, que você deve ir você foi convidado pelo... Não, eu classifiquei com o meu tempo, né? Eu entrei, Então, todo mundo reclamou pessoa... que disse que esse ano falou que foi muito difícil, que só 2% conseguiram a vaga. Só 4.000 vagas pra quem... Aí eu falei, vamos aproveitar, então, já que me mandaram... Não, então esse ano você vai Boston, Conrads... Não, calma, eu vou Boston, Praga... Praga você já fez? Não. Primeira vez. Falam que é linda? É que, na verdade, assim, eu vou correr Boston, aí 2 semanas depois eu vou a Praga, que, na verdade, já é um treino, faz parte da minha continuação do treino para Conrads. Tá. Eu possivelmente, em Praga, vou correr mais do que a maratona. Entendi. Eu devo correr uns 50, 60, talvez, 55, 60. Começa antes e termina na prova? Começo antes e termina na prova. Mas falam que é linda essa prova, né? Que é um museu a céu aberto ali. Como maratona... Para mim não teria problema se tivesse subida, né? Porque Conrads vai subir e vai descer, né? Esse ano desce, mas a prova sobe igual, né? Ela não tem tanta subida, mas só que ela repete muito mesmo, ela faz várias voltas, porque ela passa várias vezes no centro de Praga. Entendi. Eu já estive lá, né? Porque se subir, aquilo lá vira desespero também, porque dá para subir bem lá. Entendi. Então você vai Boston, Praga, Conrads. E aí no segundo semestre... Nova York e Valência. Valência você tem ido todos os anos. Ali do lado, né? Vai ali, volta. Do lado, e vai muita gente daqui, né? Mas aquela prova é demais, né, Jax? Eu vou falar o que eu acho de todas as provas que eu já corri. Ela pode ter um pouquinho mais de elevação do que Berlim, um pouquinho mais de elevação que Chicago, mas ela é mais rápida que Chicago e que Berlim. Não me pergunta por quê, eu não sei se porque os retornos... Por que Sevilha não é... Porque a gente já conversou sobre isso, eu acho, uma vez no treino. Porque Sevilha é plana também. Também, mas também é rápida. Mas eu não corri Sevilha, eu nunca olhei com detalhe o percurso de Sevilha. Eu achei que você já tivesse corrido. Não, Sevilha ainda não corri. O que eu acho que acaba acontecendo em Valência, que em Valência não tem nenhuma curva muito fechada. Apesar de o percurso ir e voltar, quando ele faz a volta para voltar, ele faz ou numa rotatória muito grande. Ela tem muita rotatória. Então não quebra muito o ritmo. Sim. Você não diminui para fazer um cotovelo. Tem um cotovelo só. Falaram que lá em Sevilha faz um 8 a prova, assim, ó. Eu não sei. Agora eu não sei se tem paralelepípedo também, não sei se isso pode ser Sevilha, alguma acho coisa. Que não tem, não. Eu já estive em Sevilha, já treinei lá. Mas tem uma parte com pedra na cidade, não tem? Tem, mas não. Mas eu acho que não entra, não passa lá. Acho que não passa lá. Entendi. É no centro histórico, mas eu acho que ela não entra lá. Até porque as ruas são estreitas para correr no centro histórico. Entendi. Sevilha é bem complicado. Entendi. Mas é porque todo mundo fala que é uma maratona plana também. E é sempre frio lá. Faz muito frio. Para correr é bom, né? Você gosta de correr no frio? Gosto. E Bom, ainda falando de maratona, de 57 tem muito assunto, né? Tá, daí você vai... Aí no segundo semestre você vai fazer Nova York e Valência. Tá, e aí você vai puxar alguém lá em Valência ou tá indo... Devo ajudar alguém. Entendi. Eu quero começar... Tá difícil, eu tenho tido muitas dores nos joelhos, né? Eu deveria operar meus 2 joelhos, eu tenho risco de romper meus tendões patelares dos 2 joelhos. Meu Deus! Mas você faz fortalecimento? Faço, e é por isso que eu consigo correr. Entendi. Só que eu corro com dor. Tá. Eu constantemente. Mas você é resistente. Eu tô sentado agora e tá doendo. Entendi, mas você é resistente à dor, então, pelo visto. Bastante. Eu preciso admitir que bastante. A minha fisioterapeuta, inclusive, fala que ela não sabe como é que eu consigo correr tendo essas lesões que eu tenho. Mas eu acostumei, e é óbvio que quando dói menos é mais fácil de performar, né? Porque eu relaxo, né? E corro com mais naturalidade. Hoje, inclusive, doeu bastante, até tô com um pouco de dor na lombar,
acho que por conta de que eu estava tentando defender o joelho e acabei... Você sobrecarrega, momento, né? Né? E isso costuma acontecer com frequência, porque aí às vezes está doendo o joelho mais o joelho direito, e aí eu tento usar a perna mais a perna esquerda, e aí, às vezes dói o glúteo. Mas eu me cobro muito, né, para tentar me manter ativo nisso. Eu faço massagem toda semana, né? E gelo sempre que precisa. Lá em Portugal, você já correu Lisboa e Porto nas maratonas? Já corri Lisboa e Porto. Já. A Porto é legal, a maratona? É legal, é uma prova bacana, é legal. Não é uma prova... É mais legal que Lisboa? É mais fácil que Lisboa. Mais fácil. Mais fácil que Lisboa. Lisboa tem subida, né? Porque, na verdade, a maratona de Lisboa larga em Cascais. Aí ela vai em direção ao guincho, pode pegar muito vento, né? E na marginal, que costeia o mar também até chegar de volta. E tem subida. Mas é um rolling hills ali, não é uma subida, já. Eu, pelo menos quando eu corri lá, eu não lembro de... Mas não é não fácil. Não é plano, não é fácil, mas... O Porto é mais plano. Entendi. O Porto é bem mais plano. Entendi, mas é linda, né, a prova. E no Porto, a chance de fazer mais frio também é grande. Verdade, é a mesma época, não, né? Mesma época. Lisboa é final de outubro, o Porto é começo de novembro. É mais ou menos isso, né? Exatamente. São só essas duas maratonas que tem lá? Não, tem uma maratona muito legal que chama Maratona da Europa. Aonde? Fica em Aveiro. Muito bacana. Já fez? Muito bacana. Não, ano passado quase que eu fiz. Ela é logo depois de Boston. Então, assim, eu teria que correr Boston e só não fiz porque eu corri Boston em Londres. Eu fui de Boston direto para Londres e aí na semana seguinte era a Maratona de Aveiro. E eu até tinha me comprometido que eu ainda vou voltar lá um dia, porque lá eu ia empurrar um cadeirante. Eu conheci uma pessoa lá que patrocinava a prova, que tinha feito umas cadeiras. E o que aconteceu? Por quê? Porque nesse dia que eu tive lá, que eu fui acompanhar a maratona, porque tem meia e tem maratona. Tem uma amiga que mora lá. Ele tinha feito 4, 5 cadeiras e não apareceu gente para empurrar. Aí um maratonista só empurrou e revezaram os deficientes para... Ele correu os 42 e foram trocando as pessoas que fizeram a prova. Entendi. Porque não teve voluntário para empurrar. Nossa. Aí eu falei, eu vou me voluntariar. Entendi. Eu gosto disso. Nossa, não sabia que tinha essa maratona. E Jax, agora indo para os seus outros desafios aqui, porque daí estavam da Conrads, né? Você fez a Conrads que ano? Fiz 2017. Com o incentivo do Nato já, não? Não. Sabia, conhecia o Nato, tudo, mas eu não era próximo do Nato. Mas agora você tá indo por causa do Nato ou você tá indo por... Não, eu tô indo pelos dois. Por tudo, né? Entendi. Pra fazer uma homenagem pro Nato, né? Que, o Nato teve aqui, a gente conversou com ele tá todo feliz. Ele tá mobilizando uma turma, eu né? até tô desconfortável, porque a gente tá dando tanto trabalho pra ele, porque enfim vai tanta gente, ele que tá fazendo tudo. Mas ele gosta, você vê que ele curte, né, fazer isso. E então, assim, pelo Nato e porque vai todo mundo. E até esse ano vai ser legal, porque no outro ano eu corri sozinho. E esse ano eu vou possivelmente não, eu vou ter, né? O Eustáquio vai também. Sim. E nós vamos correr junto. Então tem uma companhia por 90 quilômetros. Porque aconteceu uma coisa curiosa na prova lá. Eu não escuto música, né? Eu não escuto música. Assim, para treinar também não. Eu só ponho a música eventualmente quando eu vou fazer um treino regenerativo, que eu preciso me desconectar. Meio que porque senão eu me concentro muito no que eu estou fazendo. Na minha passada, na minha corrida, na minha respiração. 90 quilômetros, me concentrando na minha passada, na minha corrida. 10 horas. Não, você não está entendendo. Quando chegou com 6 horas, eu estava cansado psicologicamente. Entendi. Mais do que fisicamente. 6 horas sem falar. Qual é o momento que você fica 6 horas sem conversar com alguém? Só quando você está dormindo, exatamente. E ainda assim tem gente que fala à noite, e aquilo começou a me dar um nervosismo e eu falava, eu preciso conversar. Aí eu encostei num cara assim, que podia ser sul-americano, né, latino, né? Era americano. Eu falei, o senhor não me leva a mal, mas podemos conversar um pouquinho só, porque eu tô passando mal. Ele me olhou assim, não. Aí eu perguntei de onde ele era, conversamos um pouco ali. Aí, no fim, eu desisti de conversar porque começou a chegar uma subida e ele resolveu andar. E eu tinha me programado que eu não ia andar.
Tá. Então eu falei, já vou sair, porque senão isso vai me contaminar, né? O cara andando do meu lado, né? Você quer andar aí também. Uhum. Aí eu encerrei o assunto ali, conversei uns 2, 3 minutos, mas foi o suficiente, me botou no... Mas interessante você falar isso, porque eu tava ouvindo um podcast, não, acho que tava lendo alguma matéria que você fez, Uhum. e na qual você diz, eu puxo os amigos, mas eu não converso em prova. Não converso. Com exceção da Conrads. Não, mas não é que eu queria conversar, eu fazia 6 horas que eu tava, né? Eu entendi o que você quis dizer, mas achei interessante você buscar isso. Até vou contar umas engraçadas aí, não conversa em prova, eu tava em Boston, né? Puxando, acho que foi no ano que teve o livro do Serginho lá, que ele fala que teve o bonde do Sub-3, Sim, sim. que eu larguei com mais 11 amigos lá para tentar fazer o Sub-3. E a Mariana Brandão, não sei se você sabe quem que é. Não conheço. Treina na MPR também, corre forte. Ela tinha largado na frente. E aí a gente chegou nela ali pelo quilômetro 15, né? E ela é igual o Duda, o Eduardo. Duda Fernandes. Fala, mas fala, mas fala. E aí, quando eu cheguei, tô passando do lado dela, ela falou, ai, que bom que eu encontrei vocês, eu posso ir junto com vocês. Eu falei, se não conversar, pode. Eu tenho bastante intimidade com ela pra falar assim com ela, né? E ela? Se ficar em silêncio, pode. Aí ela falou, tá bom, então vamos. Aí, junto. Eu conheço o Isaac, sabe? Sei. Que tava nesse bonde aí. E ele também, é que eu acho que ele fez a Mandala Sub-3, né? Fez. Ele, inclusive, é um dos que tem todas as majors abaixo de 3 horas. De 3 horas, sim. Eu conheço ele de adolescente, assim, sabe? Daí a gente se reencontrou. Ó, Isaac, vou mandar um recado aqui, tô te esperando voltar, hein? Tá eu sumido. também, é verdade. Tá sumido. Estamos esperando Troquei uma mensagem com ele essa semana aí, eu falei que tá fazendo falta. Tá fazendo mesmo. Volte e meia a gente troca mensagem também, cruzei com ele na Quero outro dia, eu falei, volta aí, né? Cadê o Isaac? Grande corredor, hein? Sim, e aí, mas eu achei curioso você falar isso da Conrads. Então, mas a sua ideia é ir com o Eustáquio, mas você vai levar um fone? Não vou levar. Mas vai que você se separa do Eustáquio. Eu já tentei em alguns treinos longos e eu percebo que depois de algum tempo aquilo me incomoda. Então, eu não quero ficar levando uma coisa... Você imagina o seguinte, é que nem, por exemplo... Mas se, por exemplo, nessas 6 horas, se você tivesse um fone ali, não te ajudaria depois das 6 horas? Não, porque eu me concentro mais. Isso é que nem, por exemplo, eu sempre corri de short, né? Short normal. Eu mando colocar bolso, né? Para ter os bolsos, para carregar as coisas do meu jeito. Aí, outro dia eu fui tentar experimentar até treino de bermuda. Daquela bermuda de compressão, que tem os bolsos, tudo, não sei o quê. Não dá, na prova te incomoda. Porque eu tô acostumado a vestir sempre a mesma coisa, o mesmo short, do mesmo jeito. É que nem pegar o relógio e botar no pulso direito. Não dá. Concordo. Né? Concordo. Então, já tá talhado daquele jeito, então sigo no mesmo. Não vai mudar. Não. E o Cruzo de Los Andes, como é que você já fez 3 vezes, 3 né? vezes, E aí, então, a gente já tá falando de um outro tipo de desafio, né? Você sabe que eu vou voltar um pouquinho na questão quando a gente falou do Sub-3, né? Eu fiz o meu primeiro Sub-3 lá em Berlim, em 2008, se não me engano. Faz tempo. E depois eu não conseguia mais fazer. Eu tentava e quebrava. Tentava e quebrava. E foi passando. E faço dieta, e fazia dieta para ficar leve, ia na prova e não dava certo. E eu tava falando, cara, mas eu acho que eu nunca mais vou fazer um Sub-3. E eu fui fazer o Cruze. Porque o Cruze é uma prova que você esquece do pace, você esquece de tempo, você esquece outra, né? Outra pegada, né? E aquilo ali me mostrou que o meu corpo precisava de um outro tipo de treinamento e mostrou combinado, porque depois eu vim voltar a fazer o Sub-3 e com uma certa facilidade. Porque ali eu trabalhei muita força, né? Muita resistência, muita força, muita musculação, e a gente fez 3 anos, fiz todos os anos em dupla com o Sarran, né? E a gente foi melhorando, porque a gente vai aprimorando técnica de descida, né? E até que no último ano a gente realmente foi muito bem. Eu acho que nunca teria como ir melhor do que foi esse ano. A gente acabou sendo 4º no geral de dupla e 1º por equipes. A gente até poderia ter sido 3º no geral, porque a gente foi ultrapassado na última etapa e
eu ainda até estava um pouco mais inteiro que o Sarran, e quando a gente é ultrapassado, o Sarran falou, olha, a gente pode até tentar acompanhar e buscar essa dupla, mas pode ser que eu quebre bem, e aí a gente pode perder o primeiro por equipe, Sim. porque podia nos passar alguém, né? E ele falou, o que você prefere? Você prefere? Eu falei, não, então vamos aí no teu ritmo e vamos controlar para não ser ultrapassados, né? Aí a gente ficou em quarto no geral e em primeiro por equipe. E aí na sequência do Cruze, eu percebi que meu corpo mudou com relação à potência. E aí isso foi em 2008, aí a gente fez foi no Cruze 13, 14, não, 12, 13, e aí em 2013 eu fui para Boston pelo primeiro ano, que foi o ano do atentado. Tá. E você terminou essa prova Sim, do terminei, atentado? terminei. Ou você tava... Não, eu terminei. Eu escutei do quarto do hotel a hora que teve a bomba. E eu fiz 2 horas e 55. Ou seja, eu tava em êxtase. Porque eu achava que eu nunca mais fosse fazer um sub-13. Aí eu fui a Boston. E Boston é uma prova puxada, E aí eu fui em Boston e eu fiz 2 horas e 55. Ou seja, eu melhorei muito o meu tempo. Então, assim... É o que as pessoas costumam dizer, que a gente gosta muito daquela prova que a gente vai bem, né? Sim, exato. Então, assim, aquilo tudo, né, aconteceu em Boston, numa prova marcante, né, e eu tava no êxtase da minha euforia de ter feito aquele tempo, e aí acontece aquele atentado. Nossa. E aí aquilo foi ruim, foi feio, sabe? Foi triste, e eu não me permitia estar feliz com aquela situação, ou seja, né? Como é que eu tô contente no meio daquele monte de coisa e aquele desespero, aquelas pessoas chorando porque não encontravam os familiares. E aí aquilo me deixou um pouco assim. Aí eu mesmo falei, cara, no ano que vem eu quero voltar aqui porque eu quero homenagear essas pessoas que... E aí em 2014 até saiu reportagens falando das pessoas que estavam voltando em homenagem, saiu algumas notícias no Terra. E eu voltei e eu melhorei meu tempo lá e corri 2:53, ou seja, a prova me marcou ali. Sim. Eu já tinha gostado naquele ano, já tinha feito um feito que para mim achava que não ia mais repetir, e fui lá e melhorei meu tempo. Eu falei, cara, vou voltar aqui sempre. E aí no ano seguinte meu pai morre. Descobriu que estava doente próximo da época da inscrição de Boston, e aí eu não me inscrevi. E meu pai morreu rápido, isso foi em setembro, e o meu pai faleceu em março. Nossa, rápido mesmo. E a prova era em abril. E aí aquilo me deixou um pouco, né? Não sabia se eu corria, se eu não corria. No fim eu descobri que era melhor eu correr. Saía para correr sem rumo, sem ritmo, porque me ocupava aquilo que eu falo, eu não escuto música, então minha cabeça ficava pensando no que eu estava fazendo ali e me distraía, né? E os meus amigos falaram, não, vamos para Boston, vamos lá. Eu falei, imagina, vai ser pior para mim, vocês vão correr, eu vou ficar lá assistindo. Não, mas vamos tentar. Eu falei, esquece, como vamos tentar? Falta 30 dias da prova, como é que eu vou me inscrever na prova? Sim. Não, vou mandar um e-mail, eu escrevo o e-mail para ti, falo que você era, na época a MPR era Adidas, né? Que você é da Adidas, né? Treinando na equipe e tal. Bom, resumindo tudo, ele mandou o e-mail, eu liguei lá, um dia de manhã, uma senhora atendeu o telefone, eu falei, olha, eu sei que eu estou errado, que tem um monte de regra, né? Eu tenho tempo de qualificação, mas eu não me inscrevi, mas eu perdi meu pai. Ano passado eu corri em homenagem à bomba, ao atentado, e eu queria fazer uma homenagem para o meu pai. Queria saber se tinha alguma possibilidade, né? Eu vou procurar o seu e-mail. Aí ela procurou, leu o e-mail lá. Falei, então, tem uma reserva de passagem que cai hoje ao meio-dia. Eu queria saber se eu posso comprar a passagem, né? Aí ficou aquele silêncio, assim, por alguns segundos. Aí a mulher falou assim, pode comprar a passagem que eu vou te botar na prova. Uau. Eu falei, mas... posso comprar mesmo? Falou, não, eu tô lhe falando. Eu falei, mas eu não tenho nada, né? Aquelas coisas, não tenho e-mail, não tem. Eu falei, não, eu tô lhe dizendo que você pode comprar a passagem que eu vou lhe colocar na prova. Você vai receber um e-mail essa semana aí, até o final da semana. Americano, né? Falei, ela tá dizendo que eu posso comprar, eu vou comprar. Eu vou comprar. Comprei, ela não só me botou na prova, ela ainda me botou no meu tempo de qualificação que eu tinha, né, do ano anterior, e me botou na largada lá no curral que cabia o tempo. Que legal. Aí eu falei... como não gostar dessa prova, né? Eu vou pro resto da vida, né? Claro.
Claro. E você tem índice todos os anos, então tá fácil, né, Jax? Vamos ver até quando vai durar, mas por enquanto Você eu vai continuo indo. envelhecendo e ainda continua a subir 3 postos, né? Não, aí eu tenho uma folga, eu acho que dá pra, ainda vai muito. mudando a categoria, vai aumentando um pouquinho mais. Cada vez com mais folga indo pra Boston, né? E aí, então, você fez 3 vezes o Cruz de Los Andes. Agora, explica o que é Ironman. Você fez full? Fiz duas vezes o full. Fiz A duas vezes pessoa o full. que não é boa na natação vira e me faz 2 vezes. Mas a natação, né, no volume geral da prova, né, já deve ter passado vários triatletas aqui, para quem não nada bem, né, eu também não fiz um objetivo de fazer muita performance, né, eu queria cumprir, e aí um pouco com questão de homenagem, também desafio, o primeiro ano, eu passei a fazer triatlon, o primeiro ano, esse desafio de terminar o Ironman era um pouco em homenagem a Veronica Wright e o Philip Wright. Tá. Do acidente. Do acidente, só. Muito próximo, eu era deles, eu era padrinho do filho da Verônica, né? Tá. Conhecia eles desde os 8 anos de idade. E a gente também, eu e a Fernanda, não estávamos no avião por um destino. Acaso. Porque a gente viajava com muita frequência junto com eles, né? E nesse final de semana, que era aniversário do Roger, do pai da Verônica e do Felipe, a avó da Verônica tinha vindo de Porto Alegre para São Paulo e foi junto. Então só tinha sobrado um lugar no avião e não dava para ir nós dois e nós não fomos. Então foi bastante triste, né? Assim, a perda dessa família pra gente. E então o Ironman, esse primeiro ano, veio um pouco como uma homenagem. Isso é que ano que a gente tá falando, Jax? Nossa, faz tempo, hein? Foi 2009. 2009? 2009 tá. Que ele faleceu. O acidente foi 2009 ou 2010. Tá. E aí você fez o quê? Floripa? Fiz Floripa. Os 2 anos que eu fiz Floripa, né? O segundo ano eu poderia ter ido melhor, né? Os meus tempos não são bons lá, mas também não estava preocupado com isso, né? E queria me testar, né, numa coisa diferente, né? E aí foi assim, foi muito legal, sabe? Agora é uma prova bastante dura. E o mais engraçado, falando dessa questão da natação, né, de não nadar bem, na largada é sensacional, né? As pessoas toda empolgada e eu lá de braço cruzado olhando pro mar, assim, aquela boia lá no final, assim, eu falei, cara, tem que nadar até lá. Não, e fora que falam que no triatlon tem que tomar maior cuidado na natação, porque você vai levar pesada, mãozada. Mas eu gosto de umas loucuras, viu? Eu já fiz vários meios, e eu tenho uma curiosidade, uma coisa engraçada, assim, eu acho que é difícil desistir, talvez não exista um atleta que no meio Ironman ganhou 2 medalhas na mesma prova. Você ganhou? Eu ganhei. Aonde? Lá em Cascais. Isso que eu ia falar, porque o meio de Cascais é lindo, né? Eu já fiz 2 vezes, mas no ano passado até criou uma confusão lá na hora que eu fui retirar o kit, que não queriam me deixar fazer. Eu me inscrevi na minha prova normal, do 70.3, e uns amigos me convidaram para correr o revezamento, porque lá em Cascais tem a prova normal e tem revezamento. Um nada, um pedala e o outro corre. Tá. Falei, não, então tu corre de novo. Tu termina a tua prova e corre, e depois... que dá tempo, daria tempo. Não, então tinha que fazer uma logística de horário, né, para que eu pudesse terminar a minha prova e voltar na transição lá em cima e sair para correr de novo. Meu Deus. Mas como é que eu ia me inscrever? Porque para se inscrever no Ironman, tu tem que ter um cadastro lá no active.com, mas eu me inscrevi com 2 e-mails. Eu me inscrevi na minha prova num e-mail e na outra prova com outro e-mail. Estava inscrito, eu era o chefe da equipe lá, tudo, não sei o quê. No dia que eu vou retirar o kit, eu precisava retirar 2. O cara do balcão falou, não, mas como é que você vai retirar 2? Eu falei, não, isso aqui é a minha prova, isso aqui é outra prova. Revezamento. Não, mas isso não pode. Eu falei, como não pode? Eu não me inscrevi? Não pode. Eu falei assim, olha, eu li o regulamento e nenhum lugar no regulamento diz que não pode. Era aí que eu ia bater na tecla, entendeu? Ah, não, mas não pode. Eu falei assim, não, mas então o senhor chama algum responsável aí, como é que faz? O que eu vou dizer para os outros atletas que treinaram e que agora eles não vão na prova? Estão inscritos? Meu Deus. Causando. Jax causando. Exato. Mas aí eu tinha o telefone também de um cara da organização que já tinham me passado, que era o cara Bambambam, dono da marca lá na Espanha, que é quem controla a prova de Cascais. O cara andava por lá. Aí vem um
um supervisor, não pode. Eu falei, olha, eu até entendo que você está dizendo que não pode. É só você me mostrar aonde diz no regulamento que não pode. Se você me mostrar, eu concordo com você. Ele não tinha como me mostrar. Então essa foi a questão. Mas ele ficou tentando me convencer. Aí vem o espanhol, que por acaso chegou ali na hora e eu comecei a conversar com ele falando, e ele tentando me convencer e me persuadir de qualquer jeito. Ele falava assim, cara, mas não dá. Imagina, você vai fazer a sua prova, depois você tem que correr de novo. Isso é perigoso. Eu falei, isso não é uma desculpa que você pode dar. Que certeza que você tem que qualquer atleta que está inscrito, treinou, tem condições. Eu tenho certeza, é só você olhar. Faz 2, 3 semanas eu corri uma maratona. Não sei o que, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu tô treinado para fazer isso. Se eu me propus... Aí foi. Aí o cara se entregou. Ele falou, tudo bem. Eu até falei para ele, pro ano que vem, você escreve no regulamento que não pode. Que não pode. Nunca nenhum louco pensou em fazer isso. Me deram essa ideia, eu resolvi fazer. E será que eles vão escrever? Depois você me conta. Eu vou descobrir, vou procurar. Mas você conseguiu fazer? Bom, aí o que aconteceu? Eu fui largar na natação já no primeiro curral. E o cara que ia nadar no revezamento era o último da natação. Então ele já entrou na água com um gap de tempo de que eu larguei. Tá. E falei para ele, nada devagar. O cara que ia pedalar era um cara que pedalava devagar, de natureza. Assim. Ele ia ir devagar, ele ia demorar. E eu ainda até disse para ele, olha, vai sem pressa. Para dar tempo porque eu tinha que terminar minha prova mais ou menos ali perto de 5 horas. Tá. No ano anterior eu tinha feito 4:52. E eu nadei mais ou menos e saí para pedalar. Eu ia pedalar mais forte. Comecei a ver muito acidente. E eu falei, cara, eu não vou arriscar. Porque eu não posso cair. Senão eu estrago a prova dos caras. Uma coisa é eu parar na minha prova, uma outra coisa é eu estragar a prova dos outros. Sim. Aí eu fui mais conservador na parte da serra, ali no começo. Depois, na hora que caiu na marginal, eu comecei a acelerar. E no fim deu certo, mas assim, deu certo uma correria, né? Porque eu terminei a minha prova lá na Baía de Cascais, lá embaixo. Saí correndo, peguei a medalha, peguei 2, 3 pedaços de pizza, assim, da bandeja ali, e saí correndo no meio da multidão, porque eu tinha que subir toda até chegar lá em cima, na parte da transição. Troquei de número e o cara já tinha chegado. Ele esperou lá na transição uns 10 minutos. E aí eu troquei de número e saí pra correr de novo. Mais 21. E aí terminaram... Cheguei lá com 2 medalhas. Da minha prova. Maravilhoso, muito bom. Mas aí depois eu quero saber se eles colocaram no regulamento que não pode. Porque provavelmente vão colocar. Eles não vão deixar... Ainda mais sabendo que você vai espalhar essa história. Mas olha que... É a primeira vez que eu tô contando isso aqui no Brasil. Mas olha que tudo é dinheiro, né? Quem sabe o cara não fala, pô, mas aí dá pra, né? Eu não aumento o número de pessoas no mesmo evento, mas eu aumento o número de competidores ali, de pessoas. É, porque eu paguei 2 inscrições. É verdade, é verdade. Mas já me falaram que essa prova é legal, né? Não é muito fácil, mas é muito legal, muito bacana. Cascais é muito lindo, né? Muito bacana. Tipo, aí muito lindo, corre ali no centro, né? Passa várias vezes com o público, é bem legal. E o Ironman é duro, viu? É duro. Mas não foi a prova que eu mais sofri, não. Sofri mesmo foi em Conrads. Tá, mas é que Conrads é uma ultra, a ultra, né? Mas eu espero que esse ano, né? Com a minha bagagem já desses anos, E com a companhia do Eustáquio. Eu esteja mais preparado. Eu não consegui fazer o que eu queria e eu vou tentar fazer o mesmo, que é tentar chegar antes das 7h30. Uau! Primeiro ano eu fiz 7h31. Nossa, mas você foi muito bem. Pelo que o Nato conta aqui, o Nato contou muitas histórias legais aqui, o tempo de corte, tudo isso, é muito emocionante prova também. Legal, é uma prova diferente. Mas é uma prova carregada de histórias também, né? Exatamente. Então tem vários significados ali, não é só correr, né? Você já fez a Two Oceans, não? Não, tô esperando aí uns amigos pra gente correr lá. Eu vou, quando vocês forem, você me avisa aí. A gente tá começando a caminhar aqui pro final do nosso papo, mas ainda tem mais umas perguntas. Você, hoje lá em Portugal, você comentou que lá, que você mudou pra lá por questões de segurança, de N coisas, né? Exato.
E como que é a vida de corrida lá? Porque a gente tava aqui antes de começar a gravar, você contando, eu falei, já que você tem uma assessoria lá, daí você falou, Cris, não é bem assim, porque lá funciona diferente. Como que é? Assim, e é muito bacana quando eu venho para cá, porque isso é o que eu realmente sinto falta, né? De que nem hoje eu fui no Ibirapuera e eu corri um pouco com um amigo, um pouco com um grupo de outros, né? E aí a hora que eu tava indo embora eu encontro mais, e aí aquilo foi indo, era para correr 14 quilômetros e no fim eu corri 20, né? Entendi. Isso é difícil de acontecer lá. As pessoas saem para fazer o seu treino, não combina com ninguém, não tem... São mais isoladas. Não tem aquela nossa resenha, que é o bacana da corrida, que eu acho que a gente gosta, a vida entendeu? social da corrida que existe, né? Então, assim, acaba a corrida e o cara vai embora e cada um vai tocar sua vida e tem isso. algum lugar, por exemplo, que aqui... vamos pegar alguns exemplos. Nova York... ainda que não tenha assessoria, se você vai no Central Park, tá cheio de gente correndo. Se você vai correr ali no Highline, tá cheio de gente. Lá em Portugal tem os lugares assim, Não tem, porque assim, não tem nenhum... Tem o Parque do Jamor, que é um parque bastante grande, só que não é plano, é montanha, entendeu? E então, sim, tem pessoas que correm lá, mas as pessoas não marcam de se encontrar todo mundo ir para correr. Então acaba de cruzar, às vezes, uma vez com outra. E Cascais também não tem um parque que todo mundo corra naquele parque num determinado horário. Então em Cascais, ali, de sair do centro e até a Praia do Guincho, que tem uma ciclovia onde todo mundo pedala, todos os ciclistas estão ali, e a ciclovia todo mundo corre ali, eu cruzo com pessoas, mas essas pessoas vão mudando. Eu vou na segunda-feira umas pessoas, aí às vezes repete, às vezes não. Entendi. Na quarta-feira, e vai depender muito do horário. Então não tem um lugar específico que nem aqui, que nem esse final de semana era uma loucura o que tinha de gente no Ibirapuera, né? Porque a USP fechou, né? E domingo teve ponto e teve prova. A gente tava gravando hoje numa segunda, né? Ontem foi dia de prova. E aqui a gente cresceu muito o número de provas aqui no Brasil, independente da distância, né? A gente tem as provas mais lúdicas, que desde a prova da Mulher Maravilha, a distância de 5, de 8, e tem igual ontem que teve Atenas, né? Meia, 15, 10, muita gente aproveitando essas provas para ciclo. Eles têm essa quantidade de prova? Muito, tem. E eu acho que isso é um movimento mundial. É impressionante o que aumentou de gente correndo lá também. A meia maratona, tudo bem que a meia maratona de Lisboa, ou não vou nem falar da meia maratona de Lisboa, porque ela passou a virar uma super half, e aí isso trouxe muito estrangeiro para essa prova. Mas a meia maratona de Cascais, que é uma prova que tem a meia, tem a prova de 10 e tem uma prova de 5, que é caminhada. Quando que é essa prova? Essa prova foi agora. Fevereiro, comecinho de fevereiro. Então tem a meia, os 10 e uma prova de 5, que é caminhada, mas que tem gente que acaba correndo os 5 quilômetros. Não, impressionante. Essa prova nos últimos 2 anos foi de 10, 12 mil pessoas para 20 mil. Uau! 20 mil, somando todas as distâncias. É muita gente. Então, e assim, a Espanha tem muita prova também, né, Jacques? Muita, assim, eles... Inclusive na distância maratona, né? Acho que muita cidade ali tem, né? E a EDP patrocina muita coisa, bastante, né? E mesmo Nova York, né? Agora teve a meia de Nova York, né? Esse fim de semana. Mas a gente teve um convidado aqui que ele fez a meia do Central Park. Ou seja, tem outras provas que não são tão grandes ou tão disputadas, mas que também acontecem na cidade, que deve ser interessante também, né? E aí lá em Portugal, então, eles... Ou seja, é mundial. Lá também tem, e o que acaba dividindo um pouco, lá tem muita prova de trilha, né? Tá. Portugal é bastante forte nisso aí, também tem bastante provas de trilhas lá. Entendi. Divide um pouco os corredores. E tem alguma prova da Europa que você quer, independente de ser maratona, que, por exemplo, você não falou você não tocou na distância meia, você não curte fazer meia ou não... Ou já que eu vou acordar cedo, que eu quero correr logo uma maratona? Eu vou dizer... Talvez eu passe a curtir quando eu preciso mudar um pouco o chip da minha cabeça, por conta dessas dores, tem que correr um pouco mais devagar. Eu não sou um atleta rápido, eu fujo do teórico daqueles padrões do tempo de 10K, do tempo da meia, para refletir um tempo de maratona. Tá. Eu não sou rápido. Nunca fui rápido num teste de 3.000, nunca fui rápido numa prova de 10.000 e nunca fui rápido numa meia maratona. Talvez por isso... porque eu sou uma pessoa competitiva e gosto de desafios, eu
não que eu não goste da meia maratona, mas eu prefiro correr uma maratona. Não, tem gente que fala, já que eu vou acordar, que eu vou levantar O meu treino cedo. preferido é o treino longo. Tá, não tem nenhum, os outros Não. não faz sua cabeça, mas você faz os outros, Faço. CDF, faz Faço. tudo que o Emerson manda. Agora não estou fazendo. Agora eu não... E tá difícil lidar com isso, viu? Porque Por todo quê? dia eu saio o joelho tá muito ruim. Entendi. Então o Emerson perguntou para mim, na tua avaliação, o que te prejudica mais? Fazer volume ou fazer velocidade? Dar a porrada. E o que me machuca mesmo, o que me piora, não que eu fique bom, mas o que deixa pior é a porrada. Entendi. Então, eu não tenho mais nem tempo run, nem intervalado, nem tiro. E tá difícil, Você tem rodagem Não, só, mas tá difícil. Todo dia você sai para correr e você... Porque antes eu saía devagar, mas eu falava, mas na quarta-feira eu vou dar um estímulo. Porque é o que faz o sangue bombar na minha veia. Mas, não seria o caso de separar 10 dias, ou não vai adiantar? Não, porque o que eu tenho no joelho, eu tenho que raspar um osso do joelho, entendeu? O tendão fica constantemente inflamado porque raspa nesse osso. Entendi. E aí eu corri a meia maratona de Lisboa. O Emerson até estava lá com o pessoal da MPR, né? Sim, eu vi. E o Emerson... Essa prova é boa, Eu não estava inscrito, né? Eu consegui com a organização, conheço um pessoal de lá, né? Para conseguir correr, consegui um número. E o Emerson falou, não, mas não me vai exagerar, né? Eu falei, não, eu só preciso sentir que eu tô vivo. Eu falei para ele... Ou seja, você correu uma meia. Não, mas aí o que aconteceu? É óbvio que eu corri... Você socou a bota. Não, até eu controlei um pouco, mas eu corri mais rápido que eu deveria correr. Na segunda-feira eu não consegui treinar. Entendi. Assim, não consegui. Se eu quisesse me forçar, eu ia. Mas eu achei melhor não... Mas aí é hora também... Porque assim, eu entendo a sua frustração, né? Até porque eu corro também, a gente sabe o quanto é difícil parar. Mas não tem problema. Mas é saúde, né? Mas também, claro. Né? Mas é por isso que eu tô me cobrando a fazer isso, porque eu quero correr até... Então, você não quer ser mais longevo no esporte, tem que, às vezes, dar uma... Não, quero e serei. Será, então, exato. Com certeza, você já é um exemplo, né? E, Jax, agora a gente chegou no nosso momento Keep Running. O momento Keep Running é um momento da sua vida que você enfrentou uma situação aí desafiadora, que você pensou em desistir, ou que você teve dúvidas, mas que você deu a volta aí por cima e keep running. Eu acho que até vai juntar as duas coisas, né? Entre corrida e família. Eu acho que foi quando eu perdi meu pai. Porque era uma pessoa que eu era bastante ligado a ele, né? Desde pequeno, sempre tive junto com ele, era um exemplo para mim, e é uma pessoa que me ensinou que mesmo não estando bem em algumas coisas, estava sempre bem. Eu do lado dele, vendo ele com situações difíceis que todo mundo tem na vida, né? E as pessoas perguntavam, e aí, como é que tá? Pessoas próximas que ele poderia se abrir, e estava sempre bem. Nunca tinha um problema, né? Porque o problema era dele, não era dos outros. E quando eu perdi ele, eu fiquei um pouco, né? Não tenho aquela pessoa que eu precisar. E aí foi um momento que eu falei, putz, mas eu não quero mais correr, eu falei, né? E só que aí eu vi que a corrida me ajudava, eu saía para correr, porque hoje você me pergunta, e eu também não sei dizer porquê, no que você pensa na maratona? Eu penso num monte de coisa, e realmente eu penso várias coisas diferentes, mas quando termina a maratona, se você me perguntar no que eu pensei naquele momento, eu não me lembro mais. Talvez pelo nível de concentração que eu tenha durante a corrida. E aí nessa fase, logo que eu perdi meu pai, eu saía para correr sem rumo. Saía para correr. Entendi. Eu inclusive saía com uma mochila de hidratação e eu não me preocupava com distância nem com ritmo. Era para tentar, acho que, ocupar a minha cabeça naquela concentração que eu tenho quando eu corro e tentar fugir de uma coisa ali que estava me prendendo naquele momento. Eu acho que esse é o seu momento keep running. E para fechar, algum conselho para quem quer correr uma maratona rápida, como você faz? Eu vou dar 2. Pode dar.
Vou dar 2. O primeiro é ter paciência e cumprir, né, as etapas necessárias, né, para estar preparado para correr uma maratona. E porque eu costumo dizer que eu acho que é importante a gente, nas primeiras maratonas e depois naquelas que a gente vai tentar, que aquilo seja prazeroso, né? A gente sabe que em qualquer ritmo que a gente corra, seja no meu, seja no meu, no seu, numa pessoa que vai fazer para 5 horas, ou no do profissional, vai doer correr a maratona. Então, respeite a distância maratona, né? Pode estar tudo certo e dar tudo errado. E se der errado, tá tudo bem. Não tem problema nenhum, entendeu? Em algum momento pode dar certo. Então, eu acho que é isso aí. É ter calma, né? Cumprir as etapas, né, necessárias para poder performar, não pular degraus aí. E que se der errado, esse é o meu segundo ponto, não tem problema. Tá tudo bem. Tá tudo bem, é só... Tem várias maratonas que estão por aí, né? Isso não é importante, a gente não vive disso, a gente faz isso por prazer, entendeu? Eu me lembro muito em Chicago, o Marcos Paulo tava muito cheio, né? A MPR cada vez leva mais gente. E aí ele chamou você lá, você falou... E ele falou, Jacques, você tem mais de 50 maratonas, dá um recado aqui. Você falou, gente, a maioria não vai dar certo. É isso mesmo. A maioria você vai se frustrar. Então não é isso que tem que fazer você desistir, Você né? pode repetir várias vezes a maratona, elas nunca serão iguais. Nunca serão iguais. Até porque a gente nunca tá igual no mesmo dia, né? Amanhã... Não é igual. Com certeza. Você pode estar mais treinado, mais forte, e dá tudo errado. Então, tem que aproveitar o momento. Sem dúvida. E aí agora a gente vai aguardar suas próximas provas. A gente quer saber depois como foi Conrads, como foi Praga, como foi Boston. Legal. A gente quer saber mais da sua história. Depois tem que voltar aqui para vou chamar você e o Eustáquio e o Nato. Depois vai todo mundo chamar de Conrads. Fazer um encontro aqui de Conrads com todo mundo. Vamos contar de Conrads, é isso mesmo. Jacques, obrigada pela sua disponibilidade. Eu sei que quando você vem para o Brasil, você fica super pouco aqui. Você ainda arrumou Mas é um prazer. Uma brecha aí na sua agenda. Eu que agradeço a oportunidade. Pode contar sempre comigo. É um prazer para mim poder compartilhar histórias e de alguma maneira poder ajudar. Inspirar as pessoas, de qualquer maneira, né? Que possa alguma pessoa aí. Ai, obrigada, Jacques. E para você que ficou até o final aqui do nosso episódio, deixa seu like, 5 estrelinhas aí no Spotify. E até a próxima, gente. Valeu!